Fala galera, e The Walking Dead completou então 15 anos no último dia 31 de outubro, onde a gente continua essa celebração agora, trazendo, cara, uma lista. Eu adoro trazer listas aqui no canal, né? Onde o Screw Rant coloca assim, ó: 10 duras realidades de rever o episódio piloto de The Walking Dead 15 anos depois, ou seja, rever Days Gone By 15 anos depois. Vamos ver o que eles colocam nessa lista aqui pra gente poder também ir conversando sobre. O primeiro ponto que eles colocam é muito interessante, tá? The Walking Dead não tem um final claro. E esse ponto é muito curioso. Eles chegam a colocar aqui, ó: durante a exibição da série principal, ou seja, durante The Walking Dead ainda tendo, né, seus episódios inéditos sendo exibidos, houveram 3 outras séries que expandiram a franquia: Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond e Tales of the Walking Dead. Cara, Tales of the Walking Dead, pra mim, eu tô brincando muito, tá, em chamar, cara, é um delírio coletivo, tá? Tales of the Walking Dead, ele é um grande delírio coletivo. Entendo quem gostou, entendo quem achou, cara, que aqueles episódios ali com personagens que simplesmente a gente não tem nenhum tipo de ligação, realmente, cara, funcionaram. Legal se funcionou, entendeu? Pra ti, quanto espectador. Pra mim não funcionou de jeito nenhum, a não ser um episódio, que é o terceiro episódio, que é o episódio, cara, da Alpha. E por que aquele episódio funciona? Primeiro, cara, a Samantha Morton fazendo a personagem da Alpha é uma baita interpretação para um baita personagem, ou seja, tudo se encaixa. E segundo, a gente tá vendo um personagem muito bem desenvolvido na nona temporada, quando Angela Kang vai e assume The Walking Dead depois, né, da famosa parte onde Scott Gimple ele era o responsável ali por ser o showrunner de The Walking Dead, e todo o problema que aconteceu na sétima e principalmente oitava temporada de The Walking Dead. E o arco dos Sussurradores foi muito bem executado e a personagem da Alpha foi muito bem executada também. Ou seja, aquele terceiro episódio de Tales, ele é completamente diferente em relação aos outros 5 que tem. Então, ele é o asterisco em relação a Tales of the Walking Dead, tá? Então, continua a brincadeira, cara. Tales of the Walking Dead é um grande delírio coletivo, assim, tá? O que mais eles colocam, tá? Em relação aos spin-offs, a gente sabe, né? Dead City, Daryl Dixon e The Ones Who Live. Em relação ao final de The Walking Dead, a gente sabe que houveram sim conversas durante o momento da pandemia. Para quem não lembra, cara, The Walking Dead teve ali a sua interrupção de final de 10ª temporada. A gente viu o 15º episódio e simplesmente a gente não viu o 16º, que encerrava o arco todo dos Sussurradores, inclusive com a luta final entre Daryl e Beta, que era algo muito aguardado naquele momento lá, e o que queria acontecer e tudo mais, o possível retorno da Maggie poderia acontecer naquele momento também. E a gente não viu por quê. A AMC naquele momento colocou que precisava de mais tempo para finalizar lá os efeitos, e por causa de tudo que estava acontecendo no mundo, não se tinha como fazer aquele trabalho, ou seja, foi estendido o final da 10ª temporada para meses depois. Nesse momento de ato, aconteceu a conversa sobre o final de The Walking Dead, né? A gente estava no arco dos Sussurradores, acabava o arco dos Sussurradores, iria para a nova ordem mundial, o arco todo de Commonwealth, e assim que teria realmente esse parte de encerramento todo de The Walking Dead, pareando com a história em quadrinhos de The Walking Dead. Era isso que realmente iria acontecer. Só que essas conversas todas elas foram mudando naquele momento de ato, né? Primeira coisa, Norman Reedus e Melissa McBride iriam sair de The Walking Dead, eles não iriam continuar The Walking Dead. Com a Lauren Cole voltando como Maggie, ela, ao lado de Jeff D. Morgan, iriam assumir esse protagonismo de The Walking Dead, que iria se estender, tá? Não iria acabar a 11ª temporada. Iria da 12ª à 15ª. Isso tudo já foi noticiado. Tem vários vídeos aqui no canal também, em outros produtores de conteúdo, tanto aqui, produtores de conteúdo brasileiros quanto americanos também, comentando sobre. E tudo mudou novamente. Inclusive a questão sobre o filme de Rick Grimes, que depois acabaram virando The Ones Who Live, aquela coisa toda, né? Tal trilogia que teria nos cinemas com Rick Grimes, o que tinha acontecido com ele lá. Dentro disso, foi anunciado então que a 11ª temporada de The Walking Dead seria a última, e que ela seria dividida em 3 partes, né? Algo que nunca tinha acontecido antes, então a gente teve 24 episódios para encerrar The Walking Dead, e que a gente teria as spin-offs. Tirou, óbvio, muito da tensão final de The Walking Dead também, né? A gente já sabia que Daryl, Carol, Maggie, Negan, Michonne e Rick não estavam na história, mas que esse quarteto principal aqui, que guiava assim o protagonismo de The Walking Dead naquele momento final de 11ª temporada,
não iria nada acontecer com eles, não teria nenhum tipo de risco para os personagens, porque eles já estavam confirmados na spin-off que viria, né, nas spin-offs que viriam logo depois. Então, também com todos os problemas que aconteceram, tá? Com as saídas de atores também, né, em todo o processo que aconteceu de The Walking Dead. Pô, tu perde Andrew Lincoln, tu perde Danai Gurira, tu perde Lauren Cohan, tu tem que dar um jeito na história ali para conseguir formar esse final de The Walking Dead, independente de ter ou não ter os spin-offs que viriam depois. Tu tem erros gigantescos, tá, narrativos, e talvez o maior, o mais simbólico de todos seja a morte do Cal. A morte do Cal é um erro, e ela sempre vai ser um erro, porque cada vez que pera e se pensa e se conversa sobre a escolha e o impacto narrativo, cara, não teve menor impacto narrativo dentro daquela bagunça que estava a 8ª temporada de The Walking Dead. Então, sabe, tinha tanta coisa acontecendo ali, e com essas mudanças todas também que aconteceram durante ali o hiato da pandemia, que não tinha mais como The Walking Dead ter um encerramento conclusivo, porque as spin-offs elas iriam acontecer e também não tinha como ter aquele final conclusivo como foi nos quadrinhos, não querendo dar um spoiler, mas conversando sobre, ou seja, vou dar o spoiler nesse momento. Cara, o Rick Grimes ele morre no final de The Walking Dead nos quadrinhos, né? E morre ali pelas mãos do Sebastian. E isso, inclusive, é mudado, né, em The Walking Dead, na série de TV, porque o Sebastian acabou morrendo e ele não é o responsável pela morte de algum personagem que tem ali. Tu não teria, né? Isso até foi muito... Cara, a gente teorizando em vídeos aqui, eu e o Henrique, junto com todos vocês, nas lives também, naquele momento final de The Walking Dead, se eles tentariam adaptar de alguma forma, inclusive, aquele momento ali sobre o Sebastian em si, né? O que eles fariam com o Sebastian, quem ele poderia matar para tentar fazer uma adaptação em relação ao que aconteceu nos quadrinhos e tudo mais. E The Walking Dead também tem uma passagem de tempo, né? No final dos quadrinhos ali, onde a gente vê o Cal, por exemplo, contando, né, para sua filha a história do Rick Grimes. The Walking Dead até gravou, né? Tem essa questão, né? Gravou também uma cena ali com os personagens, a Judith, o Rachel Jr., né? Ali já crescidos, com anos e anos à frente ali em relação à timeline, entendeu? Mas eles guiando essa história como se fosse ali uma clara menção a esse final de The Walking Dead com essa passagem toda, né, de anos para frente ali, os personagens que eram jovens, já adultos e tudo mais. Só que isso não aconteceu, então. É óbvio que muito que se conversa sobre esse reencontro dos personagens, entendeu? E até com essa questão toda de Andrew Lincoln ali, ele próprio falando, cara, tá rolando conversas, né? Talvez role de voltar, aquela coisa toda. O Norman Reedus vai lá na San Diego de Málaga e fala assim, eu sei, eu vi entrevista e inclusive eu sei também que o Andrew Lincoln realmente está conversando com a MC para voltar. Que é essa série de reencontro, né? Ou eu quero que seja uma série de reencontro, não quero que seja apenas uma cena de reencontro no final de Daryl Dixon ali, só pra gente ter como um grande presente pros fãs tu ter um momento de reencontro entre principalmente Daryl e Rick, entendeu? Mas que tu tenha uma série realmente que seja o reencontro, mas que seja também algo conclusivo, que tu tenha algo final ali para colocar os personagens ali realmente a lutar. E isso a gente fala muito na live, tá? Tem a live que eu e o Henrique a gente fez em comemoração aos 15 anos de The Walking Dead, que a gente chega num momento que a gente conversa muito sobre isso. Então, como que poderia acontecer também essa questão do conflito final. Mas que The Walking Dead não teve um final conclusivo? Não teve também por causa de todos esses itens que eu estava conversando aqui com vocês. Segunda lista que eles colocam, tá? Shane Walsh e Rick Grimes perderam mais do que a maioria. Cara, o quanto que Shane e o Rick, essa dupla, e principalmente na segunda temporada, eles têm umas 3 cenas até chegar na grande cena conclusiva deles ali, com diálogos maravilhosos, cara, onde o John Bernthal e o Andrew Lincoln, cara, dão um show ali, nessa complexidade que vai aumentando de tudo que estava acontecendo, né, com cada personagem naquele momento, o arco todo ali da fazenda do Rush. E o texto até coloca aqui, né, conforme a série avança, fica claro que Shane e Laurie se conectaram acreditando que o Rick estava morto e enterrado. Mas quando o Rick finalmente se encontra com sua esposa e ex-parceira, o encontro é constrangedor e apenas aponta o iceberg de seus problemas. É difícil rever isso sabendo o que acontecerá com Shane e Rick, mas essa emoção é habilmente construída pela narrativa envolvente.
É exatamente isso, cara. É, e o momento que tem do reencontro de John Bertal e Andrew Lincoln, Rick e Shane, mesmo seja num momento de delírio do Rick, no famoso episódio que o Rick sai da série, né? Quando ele é levado pelo nosso querido Uber do universo The Walking Dead, que é o helicóptero do CRM. Pô, e quando tem aquele... O cara, o quão bom é esse episódio que é a despedida do Rick Grimes de The Walking Dead. Ele é muito bom. Com todas as participações também que vão acontecendo, inclusive, pô, o ator do Herschel ali ainda, cara, ele faz aquela participação, ele se coloca novamente como Herschel e acabou acontecendo de ser também a última gravação da vida do próprio ator ali, com o que aconteceu com ele semanas depois que ele veio a falecer também. Então, sabe, foram tantas coisas somadas dentro desse episódio final também, e uma delas é realmente, cara, o momento de reencontro que tem do Shane com o Rick ali, nesse delírio todo do Rick, que remonta a primeira conversa que a gente vê desses dois personagens, né? Eles sentadinhos no carro de polícia, logo depois da abertura do episódio piloto, titulado Days Gone By. E esses dois personagens, cara, a gente vendo tudo que aconteceu depois de The Walking Dead e voltando e revendo The Walking Dead desde o começo, quanto que aquela conexão entre os dois ali, ela é muito importante para tornar The Walking Dead o que realmente The Walking Dead se tornou logo depois. Próximo da lista, galera, eles colocam que nenhuma equipe se compara à formação original de The Walking Dead. Eles colocam, obviamente, em relação a toda a gama e lista de personagens que haviam ali, né? E é muito interessante, cara, porque eles até botam que o primeiro episódio apresenta brevemente a Andrea e sua irmã, a Amy, junto com Dale, que formaram um grupo com Shane, Laurie e Cal. Há também uma breve participação especial de Steve e Wayne, como Glenn, no final do episódio. Mas alguns personagens se juntaram a esse grupo no episódio seguinte, como Carrie e Daryl, além do Rick, que se integra ao grupo maior. Essa formação inicial é absolutamente incrível, com uma variedade de personalidades e todos os ingredientes para muito drama e momentos emocionantes. No entanto, The Walking Dead é uma série que não tem medo de mudar o elenco principal devido ao perigo que espreita a cada esquina. Cara, esse primeiro elenco aqui, que é o elenco que realmente dá vida a The Walking Dead, de novo, cara, faz força para The Walking Dead se tornar o que ela se tornou depois, é um elenco muito bom, um elenco muito bem encaixado, com atores escolhidos, cara, com uma primazia, assim, um primor do Sr. Frank Darabont de escolher cada um para esses personagens ali. E também com adições, né? Porque se a gente for considerar principalmente o seu Daryl Dixon, ele não existia nos quadrinhos, né? Ele existe exclusivamente para a série de TV. Então também é outro personagem muito importante que é apresentado aqui. Esse primeiro grupo de The Walking Dead realmente, cara, é um grupo que fez The Walking Dead ser o que ele é também. Próximo da lista. Apesar de ter sobrevivido ao apocalipse, o Rick quase morreu antes do fim do mundo. Aqui é um fator muito interessante, né? Porque a questão de como o Rick acorda do coma, tudo que aconteceu, realmente é uma questão de muita sorte. E é realmente verdade isso aqui. Quase que a gente não tem a história do nosso xerife realmente sendo contada por causa do que quase aconteceu com ele, né? Se a gente fosse considerar, assim, todas as possibilidades, sei lá, 90, 95, 98, 99%, era que realmente o Rick Grimes tivesse morrido ali sozinho naquele quarto de hospital. Então, é realmente um milagre ele ter acordado do coma, e ainda um maior milagre ainda, caso isso seja realmente possível, é que nada tenha acontecido com ele nesse momento de coma, já com toda a evacuação que aconteceu e o apocalipse, né, já a pleno ali em Atlanta. Então, é interessante, cara, a gente pensar nessa questão também. Próximo da lista, cara, eles colocam a presença de um helicóptero com um logotipo militar. Ainda não era o logotipo do CRM, né? Obviamente que o CRM, essa questão do CRM, ele vem depois em The Walking Dead. Se a gente for considerar, o primeiro episódio de The Walking Dead tem helicóptero, não só no hospital, quando o Rick acorda do coma e sai do hospital, mas tem sobrevoando o Rick em Atlanta. Segunda temporada a gente vê aquela questão dos helicópteros lá bombardeando, né, Atlanta também, quando o grupo todo estava na estrada. E em World Beyond a gente vê a conexão com até a cena que tem da segunda temporada, sobre ser o CRM realmente o responsável. E eu gosto dessas ligações que o World Beyond consegue fazer. O quanto que quando eles realmente têm esse esmero, e vamos falar a real, cara, quando eles realmente querem, eles conseguem fazer essas conexões que são muito importantes para o universo. Porque lá atrás não se tinha essa ideia toda em relação
né, a ter um CRM, essa coisa toda, entendeu? E o CRM é um grupo, cara, que por mais que tenha tido seu fim em The Ones Who Live, e eu acho que ele é um fim extremamente apressado e desnecessário de ser daquela forma em The Ones Who Live, não precisava ter encerrado com o CRM daquela forma, porque ele tinha um potencial gigantesco e vinha sendo trabalhado, não só pela questão de The Walking Dead, mas, cara, não só por Orbion, mas ele aparecia em Fear, entendeu? Tinha elementos muito interessantes para te ter numa continuidade como esse grande antagonista ali. Mas é legal, cara, a gente ter esse prenúncio, como eles colocam aqui, do CRM aparecendo já em Days Gone By em dois momentos. Próximo da lista, cara, eles colocam Morgan Jones deveria ter saído da cidade com o Rick. Aqui uma questão muito importante, né? Porque o Morgan decide ficar e acontece o que acontece com o Dwayne, né? Com o filho do Morgan. E justamente ser a esposa do Morgan, a mãe do Dwayne, que é responsável pela morte do Dwayne. Então, se essa escolha tivesse realmente acontecido e o Morgan tivesse saído da cidade junto com o Rick e levado, obviamente, o Dwayne junto com ele, provavelmente o Dwayne estaria vivo, né? Ou teria permanecido vivo por mais um tempo, porque a gente foi conhecendo a história do Rick e que, né, o grupo ele foi conseguindo achar um jeito de sobreviver e tudo mais. Ou seja, Morgan e Dwayne juntos provavelmente teriam achado essa mesma forma ali de seguir junto com o grupo. E é muito interessante, cara, essa questão aqui, se realmente a decisão do Morgan fosse diferente para esse momento. Essa próxima, cara, é muito boa, cara, porque eles colocam assim, ó, a esposa do Morgan dá a entender algo sobre zumbis, mas a história nunca é desenvolvida. The Walking Dead dedica muito tempo aos mortos-vivos, conhecidos como Walkers por Rick e seus companheiros. No entanto, durante a maior parte da série, eles parecem ser criaturas completamente irracionais que só pensam em saciar sua fome. Mas no episódio de estreia, a esposa do Morgan exibe alguns comportamentos incomuns para um zumbi. Ela vai em direção à casa onde morreu, onde seu marido e filho agora permanecem. E ela tenta repetidamente abrir a porta com a maçaneta, sugerindo que ela tem algum tipo de memória. Mais tarde, ela assassina o próprio filho, o que parece refutar claramente a ideia de que exista qualquer ligação emocional com as sombras de uma memória. Mas essa ideia também nunca é explorada mais a fundo na série, nem mesmo quando outros entes queridos se transformam em zumbis. Por que não foi realmente desenvolvido na série? Porque essa ideia toda ela foi esquecida. Porque essa ideia, na real, era de Frank Darabont. E as ideias de Frank Darabont, quando tem a sua demissão na segunda temporada, elas são limpas também. Porque isso, na real, não existia nos quadrinhos. Isso também nunca foi o interesse do Kirkman de colocar ali para a sua história. E isso veio tudo do Frank Darabont. The Walking Dead, de uma maneira safada, trouxe isso de volta. Primeiro em Fear the Walking Dead, quando a Alicia tava tendo aquela febre que nunca se explicou também o que era, explicou, cara, de um jeito assim, ó, ruim, tá? Para falar o português claro. Um jeito ruim, pobre e podre. O jeito que eles explicam o que aconteceu com a Alicia durante, né, o momento que ela estava realmente com a febre toda que estava acontecendo com ela. Mas nesse momento todo que ela estava com a febre, ela segue o senador por causa da questão de padre, né? Que o senador provavelmente poderia levar ali tanto ela quanto o Victor para onde era realmente padre, e padre poderia ser um local seguro, porque tinha toda aquela questão de ser um plano, né, de contingência do governo americano, e que o senador, naquele momento, estava aparentando ter algum tipo de memória, de lembrança. Olha a questão toda da ideia de Frank Darabont lá do começo de The Walking Dead. E também, quando eles trazem novamente as variantes do final de The Walking Dead, é as ideias de Frank Darabont retornando, que depois se esquece para as spin-offs. Se esquece completamente. Eles botam uma cena pós-créditos em Orbion que liga já. Não vou esquecer, cara. Eu assistindo ao vivo o Talking Dead, né? Pô, o glorioso Talking Dead, que infelizmente não tem mais, não existe mais esse programa. E lá, um Talking Dead onde se promovia as spin-offs que teriam ali naquele momento. E o que teve de Darren Dixon foi justamente o Scott Gimple dando uma entrevista que a cena pós-crédito de Orbion era uma ponta direta com o que fosse acontecer na França na primeira temporada de Darren Dixon. A gente tinha o Dr. Jenner lá, que é da primeira temporada de The Walking Dead. Ele aparecendo naquela cena pós-crédito, a questão dos variantes, né, rápidos, França. Teve nada. Nada. E uma coisa importante, cara, esqueçam que isso vai aparecer em Daryl Dixon, porque quando a história sai da França, mesmo que a gente tenha o retorno de um personagem do arco da França agora, por exemplo,
não vai ter nada sendo desenvolvido a esse ponto. Porque o local, o ambiente, inclusive personagens para isso ser explorado, que era a Genê, o grupo de cientistas e tudo mais, a questão dos experimentos que ela estava fazendo, qualquer outro tipo de grupo de cientistas em relação ao que tinha-se lá atrás sobre a França ter contato com a América, né, com os Estados Unidos, e a França ser a primeira nação a ter tido realmente, como o Dr. Jenner fala em The Walking Dead, esqueço. Não vai acontecer mais nada sobre isso, entendeu? Então, The Walking Dead, quando volta com essa ideia, Angela Kang, inclusive dá também, né, a tentativa de achar uma resposta. Porque eram de localidades diferentes, por isso que tem uma fala do Aaron justamente falando sobre isso. Eu ouvi tal coisa, que tal lugar tinha zumbis que agiam diferente, e a gente vê, né, um zumbi pegando a pedra e quase matando lá, e depois a gente vê o zumbi invadindo como Elton, subindo no carro, e o Negan olhando lá falando holy shit, e se esquece depois de novo, galera, se esquece, porque era uma tentativa de trazer uma novidade também e tu colocar algo de tornar o zumbi novamente esse grande perigo como era no começo de The Walking Dead. Só que claramente, cara, são os ideias de Frank Darabont que se esquecem, se perdem. Por quê? Por causa da briga que aconteceu nos bastidores, demissão do Frank Darabont e as escolhas da AMC, a partir dali, limparem todo e qualquer resquício que era do que o Frank Darabont queria levar essa história de The Walking Dead pra frente. E seria, cara, interessante também, já que seria interessante ver, por exemplo, o Morgan fazer uma escolha diferente, daqui a pouco ele e o Wayne teria ido junto com o Rick. Como The Walking Dead teria sido se Frank Darabont tivesse continuado? Esse é um ponto também interessante pra gente conjecturar, digamos assim. Próximo da lista, eles colocam, cara, as esperanças de uma solução e cura não duram. Também, tá? Origem do vírus, cura do vírus, nunca foi ideia do Robert Kirkman de realmente explicar em The Walking Dead. Isso nos quadrinhos. Série de TV, na primeira temporada, também a escolha do Frank Darabont colocar aquele episódio do CDC, que é algo que o Kirkman já deu entrevista também dizendo que ele, querendo ou não, né, aprovou, mas ao mesmo tempo ele tem, digamos assim, esse sentimento de que não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido aquele episódio do CDC e dar informações sobre o vírus. Mas eu acho que The Walking Dead, como já tem isso no seu cânone, tá colocado isso na sua história quanto série de TV, são pontos que depois foram aparecendo. O Orbion tem a questão dos experimentos, cara. Talvez o Orbion, por mais claro que tenha sido apenas uma história de 2 temporadas ali que explorava alguns pontos, e um deles era realmente a questão dos experimentos, a questão de tu achar um entendimento e uma possível cura, a questão que tinha também do A e B sendo explorados ali, o que o CRM realmente estava fazendo, o que eles estavam buscando, e também, óbvio, uma preparação para The Ones Who Live, que viria depois. Ela explorou esses pontos, já está explorado, querendo ou não, em The Walking Dead. A gente tem a questão do Eugene, a questão do doutor, que ele lê o livro. Esse doutor aparece em Orbion, entendeu? A gente tem coisas sobre o Lohan em Daryl Dixon, que se esse personagem, cara, que não está explicado até hoje, se ele é imune, se ele é um santo, entendeu? Se eles vão decidir para que lado que vai, quebrar o muro por completo, se vai acabar com essa, né, argumentação toda de fé e ciência, fé contra ciência, todo momento ali sobre o personagem, que eles davam argumentos para ambas as partes a cada episódio da primeira temporada, por exemplo. A segunda temporada não conta, cara. A segunda temporada da Daryl Dixon, ela é uma bagunça por completo narrativa, tá? Então, não dá para pegar algo ali como um referencial, digamos assim, para o personagem, inclusive, sobre esse ponto da imunidade ou não, ou santo ou não, tá? Porque como não está definido na série, ele pode ser qualquer coisa, inclusive não ter nada com ele. Só que é aí que tá, The Walking Dead tem que decidir o que fazer com o Lohan também em algum momento. Só que até ele, cara, se daqui a pouco tem algo diferente nele sobre a questão dele ser esse primeiro imune, tu tem já um caminho para achar uma cura. Então tu tem coisas que tu pode fazer essas ligações todas ali e realmente, já que isso tá colocado sem uma ligação realmente feita, mas espalhada pelo universo da Walking Dead, pô, se tu vai pro momento final, explora isso também. Dá, digamos assim, espaço para algo que está colocado, que possa realmente ser explorado, possa ser desenvolvido, realmente desenvolve isso. Realmente coloque isso como tema, porque a comparação, principalmente colocar em paralelo com o material original,
The Walking Dead já mudou isso, cara. No primeiro episódio, titulado Days Gone By, que estreou dia 31 de outubro de 2010. Ali já tinha uma adaptação clara, diferente do que era a estreia de The Walking Dead do Kirkman, material original, nos quadrinhos. Então, é um caminho realmente para ser explorado. A próxima da lista, cara, é curioso, que eles botam assim, ó, surpreendente que mais cavalos não sejam incluídos conforme a série avança. Que daí, obviamente, tá a questão da gasolina e usarem mais os cavalos, né? Cara, é um ponto interessante, entendeu? Que em nenhum momento ou outro The Walking Dead se preocupou também, por exemplo, o arco dos Salvadores em relação à munição, a criação da munição. Em algum momento ou outro se preocupa realmente com essa questão da gasolina. Em algum momento ou outro se preocupa realmente em dizer que os recursos estão acabando e que a humanidade tem apenas 14 anos ainda de vida, como é colocado pelo General Bill para o Rick no último episódio de The Ones Who Live, com o famoso Eklund Briefing. Tem momentos aí que tá, tem momentos que realmente The Walking Dead quanto universo se preocupa nessas questões, mas é um fato interessante, cara, de tu ter muito mais os cavalos sendo usados para transporte e menos, né, carro, moto, coisas afins, tudo que dependa, querendo ou não, assim, da gasolina, do diesel e afins. Rick jamais teria sobrevivido se não tivesse juntado o grupo maior. Aqui é curioso, cara, que o Rick ainda não conhecia, né, como estava guiando esse novo mundo, e a gente vê o que acontece com ele no final de The Walking Dead Days Gone By, primeiro episódio piloto, um dos melhores episódios de toda a história da TV americana. Ele cercado pelos zumbis dentro daquele tanque lá, e que ele acaba sendo salvo pelo Glenn. E é curioso, assim, né, se ele não tivesse juntado esse grupo maior, o que teria realmente acontecido com o personagem? Alguém que não tinha ainda essa questão de como, não vou nem falar confrontar, tá? Mas antes do confrontar, tipo assim, entender realmente o comportamento dos zumbis. Porque a gente vê ali em volta do tanque, praticamente, cara, uma horda se juntando ali em volta, né? E vai se juntando cada vez mais. Ou seja, talvez teria sido sim o fim do Rick se ele não tivesse encontrado o grupo. Se não tivesse um menino chamado Glenn, chamado Rick, pelo rádio. Então é um fator, cara, que também é curioso, assim, da gente lembrar. Mas, galera, pô, é uma lista massa, uma lista interessante, assim, da gente poder conversar. Coloque mais comentários, galera. O que vocês acharam da lista? Qual o outro ponto também que deveria ser mencionado aqui quando a gente coloca, né, do rever The Walking Dead? Aí que tá. Esse título aqui, 10 duras realidades de rever o episódio piloto de The Walking Dead 15 anos depois, é de tu ver o episódio piloto e tu também ir lembrando da continuidade completa da história e o quanto também é massa de tu rever a série, maratonar a série, mesmo já sabendo da história e tu conseguindo, né, ter outro significado para algumas cenas, alguns momentos ali e ter até, né, um entendimento talvez um pouquinho diferente do que teve na época. É muito massa, cara, de tu poder rever já sabendo o final, o ponto que chega a história aqui. Galera, coloquem mais comentários e não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04, viva o sonho aqui.